Ascensão através de habilidades. Episódio 223. Rei dos Espíritos do Vento, Minerva, 1. Quanto tempo terei que esperar para me tornar um rei dos espíritos de pleno direito? Não vai demorar muito, aproximadamente. Uma semana deve ser suficiente. Barcaza Rio. Essa pessoa será o rei que protegerá Arulha e salvaguardará os humanos. Testemunhar este momento majestoso com meus próprios olhos é uma honra. Vamos esperar então. Uma semana, e durante esse tempo, Taizan teve que garantir que ninguém pudesse se aproximar desta esfera. Taizan encostou-se na esfera e fechou os olhos. Então veio uma sugestão. Alguém estava tentando colocar Taizan para dormir artificialmente. Taizan não resistiu e aceitou a sugestão de bom grado. Taizan adormeceu. Olá. Taizan abriu os olhos para a saudação. Um espaço em branco o acolheu, e na frente dele, uma garota de cabelo azul inclinava a cabeça e sorria brilhantemente. Prazer em conhecê-lo. Sou Minerva, o rei dos espíritos do vento. Taizan assentiu e pegou a mão que lhe foi estendida. A garota que se apresentou como Minerva acenou com a mão com um sorriso impecável. Você é o guardião que meus pais pediram? Se a mãe de quem você está falando é Beatrice, então sim. Hehe, por favor, cuide de mim. Meu rei, isso é. Barcaza, que o seguiu, gemeu. Minerva riu e abriu bem os braços. Eu chamei todos vocês para o meu domínio. É assim mesmo. Você é meu servo, por favor, cuide de mim. Sim, sou de fato seu servo. Você pode fazer o que quiser comigo. Barcaza curvou-se profundamente. Ele demonstrou absoluta reverência a Minerva, algo invisível para Taizan. Então não estar totalmente autoconsciente significa isso? Ela é apenas uma criança. Uau, é tão branco. Minerva, vendo o fantasma, iluminou os olhos e correu em direção a ele. Quem é você? Por que você é tão branco? Não consigo diferenciá-lo do fundo. Vá embora, garoto. O fantasma, sendo arrastado pela mão de Minerva, parecia irritado e manteve distância. No entanto, Minerva continuou a persegui-lo. Taizan falou com Minerva, que estava brincando com o fantasma. Então por que você me chamou? Eu deveria proteger você. Ainda resta tempo. Parece que os humanos lá fora ainda não vão se mover. Então estou entediado. Minerva correu em direção a Taizan rindo. Vamos brincar então. Incluindo cuidar dela como proteção, eu acho. Taizan assentiu. Quando Taizan entrou no domínio de Minerva, Akien estava sentado em uma cadeira na tenda designada, olhando fixamente para o chão. Não foi só ela. Perina, Ben e Caruin estavam todos sentados ou deitados em seus lugares, sem dizer nada. Akien, você veio? Por que está tão sombrio? Naquele momento, a tenda se abriu e uma mulher de meia idade com cabelos ruivos como chamas entrou. Ela parecia bastante envelhecida, mas estava tão esplendidamente vestida que chamou a atenção de muitas pessoas. Akien forçou um sorriso. Ah, senhora Mariane, olá. Ela era uma mulher que tinha um relacionamento próximo com seus pais. As famílias se davam bem e até se falava em casamento político. Akien também teve um relacionamento próximo com Mariane desde a infância. Mariane ajeitou a bainha do vestido e sentou-se numa cadeira. Então, por que um rosto tão sombrio? Você odiava tanto vir aqui? Akien assentiu levemente. Mariane estalou a língua. Eu sinto o mesmo. Maldita família Bazuki. Não importa quão poderosa seja. Para nos dar ordens assim. Levei um mês inteiro de carruagem, sabe? A maioria dos reunidos aqui nutria ressentimento em relação à família Bazuki. No entanto, eles não podiam dizer nada por causa do poder que a família detinha. Mariane deu um tapinha no ombro de Akien. Mesmo assim, tente pensar positivamente. Já que estamos aqui, podemos muito bem aproveitar. Você não está curioso sobre a garota na esfera? O rosto de Akien caiu com suas palavras. Senhora. Akien hesitou antes de falar. Por quê? O que você acha da garota da esfera? Bem. Mariane abriu a boca com uma expressão ambígua. Para ser honesto, não tenho certeza. Eu mesmo verifiquei nas proximidades, mas não consegui entender. Até os espíritos estão mantendo a boca fechada sobre isso. Os espíritos não estavam dizendo aos humanos que a entidade dentro da esfera era um rei dos espíritos. Era uma espécie de regra e também algo que eles não tinham permissão de fazer. Os espíritos de nível inferior e intermediário não poderiam divulgar informações sobre o rei dos espíritos aos humanos. Portanto, ninguém sabia sobre a garota. Exceto o grupo de Akien. Nunca vi entidade semelhante em registros históricos e não há informações nos documentos. Os espíritos têm expectativa de vida, mas no nível de um rei dos espíritos, isso praticamente não importa. É uma vasta quantidade de tempo que não pode ser contida na história humana. Alguns dizem que é o nascimento de um espírito supremo, e outros dizem que é o primeiro espírito nascido não no reino espiritual, mas aqui, e outros ainda dizem que a menina é uma ponte entre o reino espiritual e o reino humano. Qual é a resposta correta? Se. Akien falou. E se não devêssemos interferir nesse ser? Existe uma possibilidade, mas, o que podemos fazer? Mariane deu um sorriso amargo. Não temos escolha. A tenda abriu. Um homem de terno curvou-se educadamente. Representante da família Acácia, Akien. Representante da família Báltica, Mariane. Está correto?
Sim. Correto. Se você pudesse me seguir, por favor. O representante Hazaki da família Bazuki está ligando para você. O arrogante está ligando. Vamos, Akien. Akien levantou-se com um rosto sombrio. Que castelo? Por que eles decoraram uma residência temporária como esta? Mariana resmungou. Um enorme edifício estava diante deles. Mesmo uma família notável não poderia se dar ao luxo de construir tal esplendor. Ao entrar, o interior era ainda mais ostentoso, repleto de padrões elaborados e ornamentos preciosos. Eles foram ainda mais para dentro. Ao abrir a porta preta, encontraram inúmeras pessoas sentadas ao redor de uma mesa circular. A maioria deles eram rostos familiares, cada um membro ilustre de suas respectivas famílias nobres, donos de seus territórios. Mariane olhou em volta e falou: Onde está Hazaki? Ele ainda não chegou. Então, ele liga para todo mundo e chega atrasado, como se ele fosse uma espécie de rei. Mariane resmungou e sentou-se. Pouco depois, um homem apareceu por uma porta interna. O homem de cabelos dourados era bem jovem, seu rosto mal marcava seus 20 anos. Seu rosto estava cheio de confiança. A crença de que ele era superior, de que ninguém poderia se aproximar dele. Todo mundo está aqui. Ele casualmente se sentou. Aqui, Hazaki era o mais novo. Apesar disso, a falta de educação em seu comportamento fez com que alguns franzissem a testa, mas ninguém apontou. Mais precisamente, eles não podiam. Ele estalou os dedos. Vamos pular as saudações tediosas e ir direto ao ponto. Explique. Um servo se adiantou para iniciar a explicação. Como todos sabem, há alguns meses, uma esfera gigante apareceu nas planícies de Brunian. E havia uma garota dentro dela. As pessoas não conseguiam esconder sua curiosidade. Foi bastante surpreendente que uma esfera gigante aparecesse do nada. Mas isso não foi tudo. Aproximando-se da esfera, os poderes dos espíritos se intensificaram. Há até rumores de que um espírito inferior evoluiu para um espírito intermediário. Com isso, as pessoas à mesa demonstraram interesse. A diferença entre espíritos inferiores e médios era vasta. Apenas estar perto da esfera induziu a evolução. Era algo que todos cobiçariam. Mas, como acontece com qualquer poder obtido sem preço, isso só poderia levar ao caos. Portanto, meu mestre, o grande Hazaki, agiu pessoalmente para propor acesso à esfera. Foi uma decisão sábia. Ele quer tudo para si, que piada. Mariane murmurou baixinho, mas sua voz era tão suave que apenas circulava dentro de sua boca. Hazaki conduziu vários experimentos. Ele chamou pesquisadores e pessoas com conhecimento. Mas tudo antes falhou. Assim, Hazaki tomou uma decisão. Esta esfera detém um poder monstruosamente forte. Hazaki falou. Tentei de tudo, mas não consegui violar as defesas da esfera. Não temos poder. Então, estou pensando em criar um domínio. Um domínio? Hazaki gesticulou e um criado espalhou um grande pedaço de papel sobre a mesa. Mariane fez uma careta enquanto examinava o conteúdo do papel. O que é esse domínio sem sentido? É um domínio que criei. Hazaki disse sem qualquer mudança de expressão. Ele reúne o poder de centenas de espíritos, e infunde isso em meu espírito para destruir as defesas da esfera. Parece bom, exceto pelo fardo que isso representa para os espíritos que ajudam. Mariane falou bruscamente. Centenas de espíritos auxiliares sofrerão. Alguns podem não resistir à força e serem convocados à força. Eles podem não ser capazes de serem convocados novamente por um longo tempo. Então, Hazaki lançou-lhe um olhar que dizia: O que você quer que eu faça a respeito? Mariane se irritou. Então, está tudo bem que os espíritos sofram? Para eles, os espíritos não eram meras ferramentas. Uma vez contratados, eram companheiros para a vida toda. Ninguém gostava de ver os espíritos sofrerem, especialmente para algo tão trivial como um papel auxiliar. Causar-lhes dor desnecessária era ainda mais inaceitável. No entanto, a expressão de Hazaki permaneceu inalterada. Então, o que você quer que eu faça sobre isso? Hazaki, o filho mais velho da família Bazuki, era o único humano no mundo contratado com um espírito de alto nível. Se você tiver reclamações, vá embora. Isso só vai arruinar sua família. Mariane cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. Ele tinha poder maior que um rei. Se ele realmente desejasse, poderia destruir a família dela a qualquer momento. Então, está decidido. Hazaki deu um tapa no queixo. Vou descansar, então prepare-se. Não foi uma sugestão, foi um anúncio unilateral. Depois que ele saiu, suspiros e maldições surgiram por toda parte. No meio disso, Akien olhou silenciosamente para o chão. Fracos. Hazaki estalou a língua. Os fracos. Aqueles sob seus pés ousaram desobedecer e resistir às suas palavras. Hazaki queria esmagar todos eles. Mas ele teve que se conter por enquanto. Ainda faltava um pouco para atingir seu objetivo. Assim que atingir meu objetivo, matarei todos eles. Mestre. O espírito ao lado dele suspirou. Foi um espírito da terra de alto nível contratado com Hazaki. Pare agora. Realmente, isso não é algo que devemos alterar. Cale a boca. Apenas siga minhas ordens. O espírito de alto nível murmurou tristemente. O mestre realmente deseja isso? Sim. Hazaki mostrou os dentes.
Não tenho intenção de ficar satisfeito com um mundo tão estreito. Para ele, Arulha era um mundo demasiado fraco. Ele queria se tornar maior. Ele queria possuir um poder mais forte. Ele desejava transcender os limites da humanidade, tornar-se mais forte que os espíritos. Esse poder é apenas um trampolim. Devorei o poder da esfera e me tornarei grande. E então irei para lá. Hazak não conseguiu conter sua paixão e gritou. Para o lugar onde os grandes se reúnem, onde residem os deuses. Para o labirinto. Esse é o seu desejo, mestre? Sim. O labirinto. Um lugar onde heróis e guerreiros se reuniam. Onde os deuses, que poderiam pisar levemente no mundo, se reúnem. Hazak ouviu falar do labirinto através de um contador de histórias anônimo que o visitou anos atrás. A princípio, ele tentou descartá-lo como mera lenda, mas à medida que o contador de histórias apresentava evidências, ele gradualmente percebeu que era verdade. Hazak mexeu em uma pequena lâmina no bolso. Foi uma lâmina dada a ele pelo contador de histórias. Inicialmente descartado como uma peça enferrujada, quanto mais perto ele olhava, mais surpreso ficava. A lâmina murcha continha um poder capaz de derrubar o mundo inteiro. Embora agora desbotada e quase extinta pela passagem do tempo, deixando apenas vestígios, Hazak sabia que possuir esta espada significava governar o mundo. E lhe disseram que havia inúmeros itens desse tipo no labirinto. O labirinto, um espaço criado por deuses e mágicos. Descer mais fundo tornou a pessoa mais forte e, eventualmente, foi possível libertar-se dos limites da mortalidade. A maioria não sobreviveu e morreu descendo para o labirinto, mas isso não preocupava Hazak. Era um lugar onde ele poderia transcender seus limites e se tornar mais forte. Hazak queria ir para lá. Ele queria se tornar cada vez mais forte, transcender a mortalidade. Esse era o seu desejo. Somente com o poder dessa esfera, posso ir para o labirinto. Lá, descerei mais rápido do que qualquer outra pessoa e o conquistarei. Hazak gritou, com o rosto cheio de loucura. E, eventualmente, me tornarei o grande deus de quem o contador de histórias falou. O espírito de alto nível permaneceu em silêncio. Hazak foi consumido pelo poder. A singularidade de ser o único a contratar um espírito de alto nível engoliu seu ego. Ele havia se tornado um louco, perdendo a pureza que tinha quando se contratou pela primeira vez com o espírito, buscando apenas força. Mas não havia nada que pudesse fazer. Uma vez feito o contrato, o espírito estava ligado ao humano. Até que Hazak morresse, deveria protegê-lo. Que você encontre a paz novamente. O espírito de alto nível ficou em guarda silenciosamente. E o dia seguinte chegou. Pessoas, com rostos sombrios, criaram o domínio. Então, eles saíram para atacar uma entidade que não conheciam, uma entidade destinada a protegê-los. Enquanto isso, Taizan estava jogando bola com o rei dos espíritos do vento. Uau! Minerva gritou, com o rosto encharcado de suor. Isso é divertido. Sim, sim. Taizan assentiu. Minerva cambaleou e ficou de pé. Quero jogar mais. Mas não é possível agora. Eles estão vindo. Ela sorriu fracamente. Eles não sabem quem eu sou. Então, pretendo perdoá-los, porque eles são as crianças que devo proteger, as vidas que devo proteger. O mundo branco desaparece, deixando para trás as últimas palavras do rei dos espíritos do vento. Taizan voltou à realidade. Então, dê-lhes uma bronca adequada. Taizan abriu os olhos. Muitas pessoas estavam se aproximando dele. Hora de começar a trabalhar. Ele se levantou e desembainhou a espada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.